O livro Jantar Secreto de Rafael Montes tem um segredo, escondido a 7 chaves, que diz: considere o veganismo. Olá, meu nome é Bruno Luiz e sou mestrando em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a Vegana Filosofia, e mais uma vez estamos aqui com o quadro Resenha Antiespecista. Então você já sabe, né? Vamos tentar procurar veganismo em uma obra e com certeza vai ter muito spoiler, então se você não conhece, não viu ainda, não leu, corre pra ver. E bom, gente, hoje a gente vai estar falando de Jantar Secreto. Um livro, né, escrito por um brasileiro, Rafael Montes, que tem feito muito sucesso, que tem viralizado e que com certeza você já ouviu falar e provavelmente já tenha lido. Basicamente eu vou dividir esse vídeo em duas partes, né? Uma parte em que a gente vai discutir um pouco sobre o autor, antes de falar da obra, e na outra parte a gente entra no livro propriamente dito. Mas pode pensar, por que você quer debater o autor, assim? Não entendi o que você está querendo com isso. É porque é muito curioso, assim. Muita gente pensa, ou acha, ou associa que o Rafael Montes, ele é vegetariano, por exemplo. Eu era uma dessas pessoas. E fazendo uma pesquisa, né, muito rápida para fazer esse vídeo, você descobre facilmente que não. O Rafael Montes, ele não é vegetariano e nem vegano. Na verdade, o próprio Rafael relata que ele parou de comer carne durante o processo de escrita do Jantar Secreto, né? Muito provavelmente pesquisando. Não sei se ele chegou a visitar pessoalmente um abatedor ou algo do tipo, mas certamente esse é o tipo de experiência que choca muita gente, né? E por isso ele diz, né? Relata que ele queria se tornar vegetariano, ou tentou, ou estava em processo, mas não conseguiu. Ele reconhece que o livro é bem visto e até elogiado por veganos e vegetarianos, né? Tá aqui um entre eles, né? Justamente porque o livro Jantar Secreto, ele debate sobre o que a gente come e, mais especial, o que tem que acontecer para que essa comida chegue à nossa mesa, ou seja, o processo da produção da alimentação, nesse caso especificamente da carne. É muito engraçado, assim, a pergunta mais frequente no Google relacionada ao Rafael Montes é: Rafael Montes é vegano? Eu mesmo, né, eu tinha na minha cabeça que ele era vegetariano. Eu não sei porquê, assim, eu não sei de onde veio essa ideia, né? Por isso, eu achava, por exemplo, que o Theo, né, que é um personagem que é o psicopata de Dias Perfeitos, ele era vegetariano. Eu achava que era uma forma de colocar uma mensagem sutil, ou não sei o quê, ou mostrar que vegetarianos são pessoas, inclusive podem ser psicopatas e assassinos e tal. Eu até justamente estranhei a aparição do Rafael Montes na série de Dias Perfeitos, né? Porque, se eu não me engano, ele aparece lá entregando linguiça no churrasco pro Theo, né, que é um vegetariano. Eu achava, tipo, pô, que engraçado, né? O cara é vegetariano, se colocou naquela situação de entregar carne. Bom, ele tá atuando, né? Mas não, assim, ele come carne, produtos de origem animal, como a maioria da humanidade, né? Como eu disse, eu tava, assim, muito empolgado, né? Eu queria saber, assim, qual é o tipo de vegetarianismo do Rafael Montes, se é um vegetarianismo político, é só uma dieta, nada disso, assim, meus sonhos foram completamente frustrados. E pensando, né, será de que veio essa intuição, assim, que o Rafael Montes é vegetariano? Na verdade, existe uma matéria da Folha de São Paulo que saiu ali na época que o Jantar Secreto foi publicado, lá em 2016, e ela tem um pouco de culpa nesse imaginário falso, né? Ela menciona que Rafael Montes era vegetariano há 2 anos e também fala lá que ele estava terminando de comer um hambúrguer vegetariano. Também afirma, né, que o viés vegetariano seja uma leitura inevitável do livro Jantar Secreto e que os absurdos que a gente vê na produção de carne humana ficcional do livro, na verdade eles foram baseados em documentários que relatam o real sofrimento animal que está acontecendo justamente enquanto você me ouve. De fato, né, a ideia de que a carne de gaivota é uma metáfora hiperbólica para criticar a violência social é uma boa ideia que está lá nesse artigo da Folha de São Paulo. Eu só acho, aí fica a sugestão, que faltou na matéria mencionar que a violência de nossa sociedade acomete tanto humanos quanto não humanos. Portanto, o detalhe na biografia do Rafael Montes não é ele é vegetariano, ele é vegano. Na verdade, a ausência disso é o fato de que o Rafael Montes não é vegetariano e nem vegano, apesar de ter escrito um livro como o Jantar Secreto, que literalmente, se você espremer a obra, ela vai sangrar veganismo. Eu gostaria, antes da gente começar, também fazer referência a um Reels que foi publicado, né, no perfil da Veg com Carinho, a Laura, que justamente faz uma leitura e enfatiza o potencial vegetariano e vegano da obra, né? É um achado na internet, é um serviço à humanidade e aos bichos, e eu pretendo tentar seguir essa linha também. Por curiosidade, para quem quiser saber, o livro, né, o Jantar Secreto, foi publicado em 2016, em novembro, né? E esse ano ele vai fazer 10 anos, justamente em novembro de 2026. Então, considerem essa a minha comemoração.
Beleza, vamos falar agora de Jantar Secreto. Mas antes da gente falar sobre o enredo e discuti-lo, vamos pensar um pouco sobre a recepção da obra, assim. Como as pessoas geralmente percebem o Jantar Secreto. Como todo livro do Rafael Montes, tem muita gente lendo, muita gente comentando de vários lugares do Brasil, de várias idades. E eu tentei fazer uma espécie de resumo das reações mais comuns relacionadas ao Jantar Secreto. O primeiro ponto é que, geralmente, né, como todo livro do Rafael Montes, a galera elogia o ritmo do livro. Ah, ele é viciante, ele prende muito, muitos falam que leram em um dia, em uma sentada, que não conseguiam largar de jeito nenhum, que é um thriller, né, um livro de suspense muito bem feito, eletrizante, e que também às vezes é recomendado como cura para quem está em ressaca literária. Outra reação muito comum é dizer que o livro tem um dos melhores plot twists da vida, assim, que é surpreendente, que tem uma reviravolta que ninguém esperava e que você deveria lê-lo só por isso. Outro aspecto, né, também muito comentado e que perpassa outros livros do Rafael Montes é o fato de que ele é traumatizante, assim. Ele vai destruir sua vida, sua saúde mental, fala de temas muito pesados, violentos, assim, coisa medonha, vai ter cena grotesca, nojento e você vai se sentir desconfortável, né? E claramente aqui em relação a Jantar Secreto, essas pessoas estão se referindo sobretudo à cena do abatedouro, principalmente, e justamente essa cena ela pode ser considerada tão pesada que o Rafael Montes, ele relata em uma entrevista que um dos editores do Jantar Secreto sugeriu que um capítulo fosse removido porque isso tornaria o livro mais comercial, ou seja, venderia mais sem esse capítulo. O Rafael não fala explicitamente qual capítulo é, mas obviamente a gente especula que seja ou o capítulo chamado O Inferno de Dante ou o capítulo chamado Pururuca. E é isso, geralmente se diz que é preciso ter estômago e toda essa construção sobre o quão pesado é o livro, como ele vai te afetar, é o maior, assim, a melhor propaganda possível, né? É quase melhor do que proibir um livro para tornar ele um best-seller. É algo, por exemplo, que acontece com aquele livro Uma Pequena Vida, né? A Little Life, em que as pessoas às vezes só querem ler porque, meu Deus, tinha gente dizendo que destruiu a vida da pessoa. Então, o que será que diabo que tá nesse livro, né? E por fim, outra coisa muito interessante que nos ajuda a pensar como o Jantar Secreto geralmente é recebido pelos leitores foi um Reels que o próprio Rafael Montes postou recentemente, aqui no tempo que eu tô gravando esse vídeo, em que basicamente você tinha o Rafael Montes e tinha uma pergunta lá dizendo assim, como você consegue comer carne depois de ler Jantar Secreto? E aí tá lá o Rafael Montes falando, tipo, é isso mesmo, continuei comendo. E o mais engraçado é a reação da maioria das pessoas nos comentários, né? Porque é uma reação de espanto, né? As pessoas ficam tipo, oi, como assim? Tipo, eu tava lendo Jantar Secreto e comendo sushi. Eu continuei comendo carne normal, eu me sinto normal. É claro que vai ter uma ou duas pessoas que falam que tiveram nojo de carne durante um tempo, ou estão pensando em virar vegetarianos ou veganos e tal. Mas é isso, fica só no mundo das ideias, no discurso, depois o desconforto passa, o livro esfria dentro de você e você segue sua vida comendo carne. Beleza, então claramente veganismo ou vegetarianismo não é a primeira coisa que vem à mente das pessoas que leem Jantar Secreto. Mas beleza, tá, o que tem nesse livro? Qual é o enredo dele? Vamos falar sobre ele agora. 4 amigos, Dante, Hugo, Miguel e Leitão, que eram lá do interior de Santa Catarina, numa cidade chamada Pingo d'Água, acabam se mudando para o Rio de Janeiro com o intuito de tentar vencer na vida através dos estudos. O Dante, ele foi para o Rio de Janeiro para fazer administração na UERJ e no tempo do livro ele trabalha numa livraria no Leblon. Aparentemente ele se formou, enfim. O Hugo, ele fez faculdade de gastronomia e no tempo do livro ele está trabalhando de restaurante em restaurante. Ele tem o sonho, né, de ser um chefe renomado, de ser o próximo Alex Atala, mas no momento ele tá ali sendo cozinheiro, né? Miguel fez medicina na UFRJ e o Leitão, que na verdade a gente descobre que se chama Jorge Luiz, ele largou no 2º ano de faculdade de ciência da computação lá na PUC do Rio. Mas ele entende muito das internet, do computador, então ele é meio que um hacker da história também. E basicamente é isso, né? Eles vivem juntos e eles vivem em um apartamento muito bem localizado e vida que segue. Um belo dia, eles descobrem que não tem mais dinheiro pro aluguel e que na verdade o aluguel não estava sendo pago porque o Leitão, né, havia gastado todo o dinheiro com uma prostituta chamada Cora, que a gente vai descobrir que se chama Deusdete no futuro, ao invés de pagar o aluguel. São literalmente 6 meses atrasados, o que daria mais ou menos cerca de 20 mil reais, ou próximo disso, 25 mil por aí. E aí surge um pânico entre os amigos, né? Onde vamos arranjar o dinheiro. E pasmem, né? A escolha deles é simplesmente apenas produzir um jantar secreto que serve carne de gaivota, leia-se, carne humana, para arrecadar o valor do aluguel. Claro que a ideia inicial não foi exatamente essa, né? Na verdade, o plano, ele surgiu do Hugo, que queria ali, por suas habilidades de chefe e por conhecer um programa chamado Dinner With, em que as pessoas basicamente vendiam jantares na sua casa e as pessoas pagavam por essa experiência, e aí ele queria sediar, né? O Hugo, que ele teve essa ideia, falou, pô, eu sei cozinhar, a gente tem um apartamento bonito, então vamos se unir, a gente cedia um jantar de luxo no próprio apartamento e cobra caro pela experiência premium. E aí o Leitão,
organização que tinha ficado com a tarefa de fazer o cadastro no site, né, de publicar o anúncio, em tom de brincadeira, assim, de sacanagem, né? Nem tanto, na verdade, como a gente vai descobrir no final do livro, ele faz o anúncio, só que ao invés de colocar carne normal, por assim dizer, de porco, enfim, ele coloca carne humana no anúncio. E o negócio bomba. Gente começa a pagar a rodo e confirmar a presença. Em pouco tempo, eles têm basicamente 10 convidados confirmados e cada um vai pagar R$3.000 pela experiência. Ou seja, totalizando R$30.000 por um jantar canibal, o que é mais que suficiente para pagar a dívida e resolver a vida deles de uma vez por todas. Rapidamente, assim, todo mundo engole a sua moral, seus princípios, com exceção do Miguel, que reluta bastante, e também o Dante, que às vezes também reluta. Eles começam a planejar como diabos eles vão conseguir a carne, né? Porque ao contrário de carne de vaca, porco ou galinha, você não pode simplesmente entrar no supermercado e pedir 1 quilo de coxa humana ou 200 gramas de peito humano moído. O plano deles, com efeito, assim, é bizarro, assim. Eles querem literalmente, assim, roubar um corpo de uma pessoa recém-falecida num hospital público, onde o Miguel faz estágio, para servir, né, como a gaivota. E assim, não é à toa, né, que eles acabam ali escolhendo o corpo de uma idosa, uma senhorinha que tinha acabado de falecer e que aparentemente ninguém ia se importar, então não ia fazer falta, então a gente pode simplesmente fazer disso carne. O capítulo que retrata esse plano em ação é literalmente print de WhatsApp. É o Leitão tirando onda e mandando memes ao todo tempo. Por incrível que pareça, contra todas as possibilidades, o plano dá certo. Eles conseguem o corpo, né, dessa senhora, colocam ele no freezer e agora surge o outro problema. Beleza, conseguimos o corpo, mas como que a gente vai porcionar aquilo tudo? É preciso preparar a carne, porcionar, tirar o que serve, o que não serve, o famoso filetar. Nesse ponto entra a Cora, a prostituta que se tornou o amor da vida de Leitão após inúmeros encontros bancados pelo aluguel de vários meses. Simplesmente, né, eles deixaram a porta destrancada no momento em que eles iam iniciar o trato com o cadáver, quando a Cora entra e testemunha tudo aquilo. Automaticamente ela passa a ser cúmplice naquilo e topa a ideia porque o passado dela, ela foi criada numa fazenda lá em Goiás e ela trabalhava num matadouro, justamente matando animais todos os dias, cotidianamente, desossando, abrindo, tirando sangue. Então isso pra ela era normal. Ela é o que a gente pode chamar de carnista nata, assim. Ela não tem frescura, não tem nojo, mete a mão na massa. E aí, com o auxílio de uma motosserra cor amarelo ovo, ela porciona a carne e agora eles vão ter carne de gaivota de verdade para o jantar. O duro é que no dia seguinte, o corpo ele apodrece, porque o fio de energia do freezer, ele misteriosamente se rompeu, então o freezer acabou desligando, não refrigerou, como tem um cadáver, né? O cadáver é altamente perecível. Moral da história, né? Eles vão precisar de outro corpo humano. Milagrosamente, o Hugo sai e volta com outro corpo, ainda quente, morto recentemente. Mais pra frente, muito depois da história, o próprio Hugo ele vai confessar que, na verdade, ele conseguiu aquele cadáver porque ele estava meio desesperado, dirigindo sem prestar atenção, e ele atropela uma pessoa em situação de rua e diz que foi sem querer. As pessoas que estavam ao redor, né, que iam chamar o SAMU, não sei o que, elas prestam ajuda e fazem com que ele consiga colocar essa pessoa, essa vítima, dentro do carro, e ele estava indo em direção ao hospital para realmente ajudar essa pessoa que ele tinha feito essa merda total. Só que no meio do caminho, o sujeito acaba morrendo e o Hugo muda de ideia. Talvez seja bom que isso vire carne de gaivota. Finalmente, com tudo realmente pronto, separado, organizado, o primeiro jantar acontece e é um sucesso, né? Apesar das pessoas excêntricas e babacas e de uma tentativa de desistência, tudo acaba correndo bem. Aí nesse ponto você imagina, beleza, pô, agora eles estão com dinheiro na conta, inclusive suficiente para pagar o aluguel, a dívida que eles tinham, mas surge o quê? A ganância. Eles querem mais dinheiro, melhorar de vida, passar a ter luxos, sair dessa pindaíba de mal conseguir pagar o aluguel daquele apartamento. O Dante nem queria, na verdade, mas com o intermédio do Humberto, que foi um dos participantes desse primeiro jantar, ele entra na coisa e meio que convence todo mundo a continuar com aquilo. É basicamente, nas palavras do Humberto, uma oportunidade de mercado, né, que pode se expandir pro Brasil inteiro. A carne humana pode virar um prato de luxo, uma tendência. E assim vai mais um jantar e outro e mais outro, até que as coisas começam a sair do controle. Cada vez mais jantares, cada vez mais corpos humanos, em cada vez menos tempo. De onde vem essa carne? Com que estrutura? O negócio começa a ter proporções industriais. A coisa se expande inclusive para fora do Rio de Janeiro, para São Paulo, para Porto Alegre. É melhor não saber de onde vem essa carne e continuar recebendo o pagamento pelo canibalismo gourmet. Lá pelas tantas, né, o negócio ele acaba vazando na internet porque um dos participantes, ele posta uma foto de um prato, inclusive
com a legenda #canibalismo. E aí surge o Vladimir na história. Um novo sócio, alguém com poderes suficientes para resolver empecilhos como esse. Cássio, né, que é esse sujeito que acabou vazando a foto, ele tem seu perfil apagado, a foto apagada, e ele mesmo some do mapa. E aí é isso, vida que segue, resolvido o problema, continua com os jantares. Só que aí um belo dia, o Dante, ele tava ali num barzinho com os amigos, e aparece um sujeito, né, que a gente vai descobrir que se chama Arthur, e que ele tá distribuindo panfletos. Na verdade, ele tá distribuindo panfletos porque a sua noiva, a Ruth, havia desaparecido. E veja, no momento em que o Dante olha a imagem da Ruth naquele papel, ele descobre que era a mulher que tinha sido servida no jantar anterior. Então começa o inferno de Dante. E depois de muita confrontação ali do Dante, né, o Humberto ele decide mostrar os bastidores da carne da gaivota. Dante é conduzido, né, pelo Humberto completamente vendado a um posto da Polícia Rodoviária Federal e ele começa a entender de onde vêm as carnes. Pessoas pobres, pretas e ou vulneráveis que ninguém sentirá falta são os principais alvos para virar carne. Afinal, como Hugo fala em relação ao morador que ele havia atropelado, um morador de rua é quase um animal. É isso, assim. E esse é um dos aspectos muito interessantes da obra, porque você interrelaciona o especismo, a violência contra os animais, com o racismo. Porque, na verdade, assim, por que será que pessoas mais pobres, vulneráveis, periféricas, são animalizadas? Porque elas são tratadas como se não tivessem dignidade, que não merecessem direitos, não merecessem respeitos, pudessem ser usadas. E a sua morte, por exemplo, ou o seu sofrimento não é digno de luto, sua vida não vai ser sentida e eles podem facilmente virar carne de gaivota. Em parte, isso também acontece porque a gente animaliza os animais. Os animais, eles são vistos nessa posição de objetificação de coisas. Então, se as pessoas negras, né, na visão racista, colonialista, europeia, são sistematicamente animalizadas, se você pegar Rousseau, você pegar os contratualistas, para eles todos, assim, as pessoas que não eram brancas, europeias, bem-nascidas, eram tudo como se fossem animais, assim, animais em circo, que ficam dando pirueta, que não tem racionalidade, que não pensa, etc, etc. Só que a animalização, ela só acontece se a gente também animaliza os animais. Se a gente acha que os animais não valem de nada e que os animais são isso. E, na verdade, não, assim, os animais, eles têm direito, eles têm dignidade, eles merecem nosso respeito. Por isso surge esse aspecto, né, o quanto que o desprezo pelos animais, pela natureza, pode servir como um mecanismo de potencialização do racismo. Nesse caso em que as pessoas mais vulneráveis são literalmente vistas como se fossem bichos. Não vale de nada. Só que é isso. Os bichos valem de alguma coisa e claramente as pessoas valem muito e todo mundo merece ser respeitado, ter dignidade, ter sua vida. Enfim, como se não bastasse essa visita um pouco traumatizante à polícia rodoviária, o Dante ele vai finalmente conhecer o abatedouro, né? Onde a máquina de moer gente, literalmente, né? Acontece. E vejam, assim, não é nada muito diferente dos abatedouros de animais não humanos, tá? A gente encontra confinamento, sujeira para todo lado, sofrimento angustiante, sangue pelo chão e morte. Muita morte. Inclusive, né, o lugar que eles utilizam para produzir a carne de gaivota, ele é literalmente sediado em um abatedouro comum, né? Ou seja, algumas portas ao lado você tem a criação de galinhas e porcos, né? E de outras você tem os humanos. Após tudo isso, né, obviamente o Dante se revolta e fala assim, pô, eu tenho que vazar fora daqui, eu tenho que dar um jeito nisso, não aguento mais. Não quer saber mais de Vladimir e de jantar secreto. Mas o Miguel morre. E eles vão justamente a Pingo d'Água para fazer a cerimônia, o enterro do Miguel. E o mais importante nesse processo, pro avanço da história, é que a gente descobre uma lenda local, né? Que a mãe do Leitão, ela era dona de um prostíbulo e que havia uma lenda de que esse prostíbulo servia carne humana, ou que as prostitutas de lá comiam carne humana dos caminhoneiros que paravam no bordel. Os jantares continuam, só que o Dante, ele começa a se relacionar com o Arthur para falar com ele e tentar entender mais quem era essa namorada dele, Ruth, que desapareceu e virou carne de gaivota, porque também ele estava se sentindo muito culpado por ter tomado parte nisso, né, obviamente. O Dante, ele consegue manter a farsa e tal, e se aproximar do Arthur, até que um dia, lá no apartamento do Arthur, eles acabam brigando, e a gente descobre que um estava tentando envenenar o outro. O Arthur, ele sabia de tudo, né, e se aproximou do Dante de propósito para se vingar, mas aí eles criaram uma certa amizade também. E como a gente sabe também, o Dante, ele tinha sido coagido a matar o Arthur naquele momento, porque o Vladimir, o grande chefão, queria uma prova de sua fidelidade, né? Supostamente, o Vladimir já tinha matado o Miguel e o Leitão. Então, né, através do Humberto, o Vladimir, ele aponta o dedo na cara do Dante e fala, ó, ou tu tá comigo ou tu vai virar
presunto. Nesse momento, né, o Dante desiste de matar o Arthur e o Arthur desiste de matar o Dante porque, na verdade, o Arthur ele tem um plano muito interessante de invadir o próximo jantar secreto, que na verdade vai ser o 100º, e se vingar de todo mundo de uma vez por todas. O plano de Arthur dá certo em uma das cenas mais absurdas, assim, muito mais grotesco e nojento do que a cena do abatedouro, né? Porque além de sangue, por conta da motosserra que ele usa, há também todo tipo de excremento humano por conta de um veneno específico na comida servida no jantar daquele dia. Todos morrem, incluindo o Hugo, o Humberto, mas só o Dante é deixado vivo como um sinal de punição final. O Arthur se mata e a história termina. Mas, como Rafael Montes é o Rafael Montes, a gente tem um epílogo em que a gente descobre que, na verdade, tudo isso, a ideia do jantar secreto, o Vladimir, tudo isso, na verdade, era o Leitão como o grande chefe, como o Vladimir, e a Cora. Na verdade, as duas mentes por trás dos jantares secretos. Não havia Vladimir na verdade era Leitão, e o Dante, né, ele tá preso, né, nesse momento, e ele tem a mesma má fama dos canibais de Garanhuns aqui de Pernambuco. Ele é menosprezado pela sociedade, pela opinião pública, a própria família dele deserdou ele, e é isso, assim, Hugo e Miguel estão mortos, e o mais importante que a gente acaba descobrindo nesse epílogo, quando a Cora vai visitar o Dante lá na prisão, é que os jantares continuam mais fortes do que nunca. Até mesmo, né, o Leitão tá com a ideia, com a intenção de reinaugurar o antigo bordel da mãe dele. Bom, e agora a gente pode passar para a discussão do livro propriamente dita. Bom, eu realmente acho que o livro tem um potencial vegano interessante. E qual é esse potencial? Usar o canibalismo, o consumo de carne humana, como uma metáfora para causar o estranhamento e repulsa a todo tipo de consumo de carne. Carne é carne, seja ela de vaca, boi, porco, galinha, humana ou de gaivota. Carne é um pedaço de um animal em todos esses casos, mais precisamente a carne de um animal morto e que foi criado para esse propósito. E também outros propósitos, né? Por exemplo, se a gente pensar, as fêmeas servem tanto para carne quanto para leite e ovos. De fato, assim, carne em geral é um troço muito esquisito, assim. Como assim eu vou tirar uma parte daquele animal que aquele animal usa e precisa para sua vida, para satisfazer o meu paladar? O coração do animal vira um petisco, o fígado vira refogado, sua pele vira agasalho, sua barriga vira torresmo. Ao nos obrigar a pensar esses mesmos absurdos com partes de humanos, Jantar Secreto nos leva a se revoltar com a produção de carne, né? A gente descobre que o seio humano, né, é dito como a parte mais saborosa, porque a carne é muito marmorizada, tem gordura entremeada, é muito macio. Também o glúteo não fica muito para trás, e até mesmo bebês humanos viram comida, com o nome de vitelo, né? E se você não sabe, né, vitelo aqui humano está fazendo referência ao vitelo, que na verdade são bebês bezerros de 1 a 6 meses que viram carne. Na verdade é uma carne super esbranquiçada, meio pálida, e que é considerada nobre por ser muito macia e muito saborosa. O que ninguém geralmente fala é que os bezerros bebês, né, esses animais, eles são criados sem se movimentar praticamente, para que eles não desenvolvam músculos e a carne fique dura, e sua ração, alimentação, ela acaba sendo muito pobre em ferro. Por isso a coloração esbranquiçada da carne. E o pior de tudo é que, geralmente, né, bezerros que vão virar vitelo são justamente subprodutos, né, são os filhos de vacas da indústria de leite, né, porque, como a gente muito bem sabe, o macho não dá leite, então o macho ele vai virar carne. E bom, assim como na indústria da produção de carne de animais, a indústria da produção de carne de humanos, tudo, da cabeça aos pés, vira aperitivo, comida, jantar, almoço, tira-gosto, iguaria. Assim, pensa um pouco, reflete um pouco. Se é absurdo fazer isso com humanos, por que não seria também fazer isso com os animais? Vacas, galinhas e porcos merecem viver e ter seus corpos para si, e não como carne para a boca humana se deliciar. Tanto quanto os humanos merecem viver e ter seus corpos para si, e não para virar carne, para virar sabor delicioso na boca de outros humanos. Bom, como eu tinha falado anteriormente, em um dado momento vai surgir uma foto de um dos jantares, né, que na verdade ela foi postada pelo Cássio, que foi um dos participantes do primeiro jantar, que ele estava relutante, ele queria ir embora e tal. E nessa imagem a gente vê o quê? A gente vê uma carne de gaivota grelhada acompanhada de legumes, assim. E, de fato, assim, para criar uma espécie de verossimilhança, esse perfil existe. Se você pesquisar esse arroba, você vai achar um Instagram. E a foto que aparece lá desse prato não é distinguível de uma carne de vaca, porco, galinha, assim. Porque, como eu tentei bem dizer, carne é carne. Isso também explica por que no primeiro jantar foi tão fácil enganar
o Cássio e o seu companheiro Gustavo, que ambos estavam ali querendo desistir, eles não queriam de jeito nenhum comer carne humana. O Dante, rapidamente, né, ele mente, dizendo que vai substituir a carne de gaivota por um bife normal que estava na geladeira. Os sujeitos, né, os dois, eles comem e, na verdade, era carne humana. Qual é a conclusão que a gente tira disso, né? Se tiver bem gostoso, bem preparado, não faz diferença. O mesmo vai acontecer também lá pra frente na história, né? Quando o Dante e o Arthur, eles vão almoçar na casa do Humberto. E o Humberto, ele serve um belíssimo banquete inesquecível de rosbife de porco ao molho de vinho e, obviamente, era carne de gaivota. Pô, aí beleza, você pode estar pensando assim, mas esse negócio de veganismo em jantar secreto é invenção sua, assim. Não, eu não acho que é invenção minha, não. Porque, veja, ao longo do livro, a gente vai encontrar vários trechos que reforçam essa conexão, essa reflexão da exploração animal que ocorre no mundo real com a exploração de humanos para carne que ocorre na ficção. São trechos, assim, claramente fabricados, escritos por vegetarianos ou veganos bastante revoltados. Assim, alguns são até meio na cara, meio careta, meio clichê de vegano, sabe? Ao ponto que eu, pelo menos, eu li esses trechos e falava, pô, isso aqui tá no livro só pra fazer você refletir sobre a carne, é até repetitivo, parece coisa de vegano chato mesmo. Então, vejamos alguns desses trechos para que a coisa fique mais clara. Abre aspas. Não tem discussão. Por trás de cada prato existe a morte. As pessoas preferem fechar os olhos para isso, mas ela está lá, a morte. Fecha aspas. A gente pode até fingir que não, né? Mas a carne é morte, né? Às vezes a gente tem essa expressão, né? Carne é vida, né? Para expressar o quão bom, o quão saboroso é. E de fato é mesmo gostoso, né? Eu acho que a maioria das pessoas que se torna vegetariano ou vegano não é por conta do sabor, e sim por convicções, né? E ironicamente, né? Quem está consumindo vida, na verdade, é quem colhe para comer e não quem mata para se alimentar. Abre aspas. Depois de morto, todo bicho é igual. Você é engraçado, sabia? Se a carne vem naquele pacote coberto no plástico transparente, você não se importa. Pega, frita e come sem nem pensar de onde veio. Agora fica aí, cheio de mimimi. Quer saber? A única diferença é que eu não sou hipócrita como você. Fecha aspas. É isso, tem gente que finge se importar, né? Assim, você se importa de saber, de participar do processo, de ver a sujeira, o sangue que precisa ser derramado, tudo aquilo que precisa acontecer para você se deliciar. Aí, beleza, então o errado é você saber disso e não o que acontece? É isso mesmo? Novamente, abre aspas. Por que você come carne de vaca, por exemplo? Ou melhor, por que raspou o prato de rosbife? Porque foi criado assim, é uma realidade cotidiana, a carne satisfaz, tem sabor e aparência agradáveis. Logo comemos. O que tem de errado nisso? Absolutamente nada. Com um pouquinho de esforço, em 2 gerações comer carne humana vai ser como devorar ovos e bacon pela manhã. Fecha aspas. Muito simples. Nada é tão absurdo que não possa virar normal, comum e banal. Tem uma frase, né, do dramaturgo irlandês Bernard Shaw que diz: o costume conciliará as pessoas com qualquer atrocidade. Do mesmo modo que o sujeito que trabalha no abatedouro de animais chama aquilo de rotina, um psicopata que esquarteja suas vítimas também, o pessoal que prepara carne de gaivota no livro também. Hábito por hábito, qualquer desgraça pode ser. Para finalizar, abre aspas. O paladar é o único sentido isento das questões éticas que governam os demais. Imagine um performer que mutila um animal numa galeria de arte ou um músico que tortura um animal porque acha o som agradável. Casos impensáveis. Ainda assim, há anos, nós matamos, mutilamos e torturamos animais simplesmente porque eles são saborosos. As pessoas toleram muito sofrimento em sua comida. Em nome do paladar, tudo é possível, meu amigo. Esta é a supremacia que você verá hoje. Fecha aspas. Pô, isso aqui é genial, assim. Essa observação é de uma sagacidade, assim. Como que isso não foi escrito por um vegano é bizarro, assim. Eu não consigo imaginar como isso aqui não foi feito por um vegano. Porque pense um pouco, né? Maltratar um animal para que a gente tenha uma experiência tátil diferenciada parece ridículo. Maltratar um animal para que a gente possa sentir cheiros diferentes também parece ridículo. E como a passagem sugere, né? Maltratar um animal como parte de uma música, de uma performance de arte bonita, é bizarro, mas confinar, usar, causar sofrimento e matar animais para agradar nossas papilas gustativas é tão normal quanto beber água ou dormir todo dia. Agora, será mesmo que a vida de um animal, na verdade de milhões e bilhões e muito mais se a gente for fazer o somatório dos últimos anos e dos próximos anos que isso ainda vai durar,
será mesmo que a vida de um animal vale menos do que as suas papilas gustativas? O ponto dos vendedores de carne do livro é que, se a gente pode fazer isso com animais, por que a gente não pode fazer isso com humanos também? Só porque humanos são especiais, únicos, o ápice da natureza, o topo da cadeia alimentar? É tudo uma grande besteira, né? Você só pensa assim porque você é um humano, né? Assim, que novidade, né? Um ser humano defendendo a humanidade, dizendo que humanos são especiais. Assim, ou bem libera tudo, ou bem proíbe tudo, né? Felizmente, nós veganos estamos do lado que recusa ambas as produções de carne, seja ela humana ou não humana. E olha que interessante, um defensor da carne de gaivota poderia dizer: poxa, realmente é absurdo o que estão fazendo, né? Muito sofrimento, as condições são péssimas. E se a gente deixasse os humanos livres, ao invés de gaiolas? E se eles comessem do bom e do melhor? Assim, me parece que ninguém aceitaria isso como uma justificativa boa para o canibalismo. Independentemente do tratamento de luxo que poderia ser dado aos humanos que vão virar carne, é absurdo criar humanos para carne, ponto. Assim, não tem conversa. Engraçado e muito triste é que o mesmo raciocínio não se aplica muitas vezes aos animais. A maioria dos carnistas que são minimamente decentes e são contra, né, causar sofrimento desnecessário aos animais, eles admitem que a indústria, muitas vezes, usa métodos nefastos que deveriam ser abolidos. Mas se o boi estiver no pasto e comer ração de boa qualidade, tá tudo bem? É isso, né? Se a vaca de leite não tiver mastite, tá tudo certo? Se a inseminação artificial das fêmeas não dói, então ela é permitida? O ponto é, não importa quão gentil é o tratamento, ou quão gentil o tratamento pode vir a ser, caso melhore, com melhores condições, com a legislação mais rigorosa, com controle de qualidade. Não importa, assim. O uso é inadmissível, seja com mãos gentis, seja com brutalidade. Animais não são coisas, sejam esses animais humanos ou não. Bom, era isso, minha gente. Eu acho que eu me empolguei um pouco, ainda não tenho ideia, mas eu acho que esse vídeo ficou um pouco maior. Mas enfim, espero que vocês tenham curtido. Realmente é um livro que fica com a gente, né? Eu li o Jantar Secreto ano passado, né? Em 2025, em março. E assim, surpreendentemente, eu lembrava de mais detalhes do enredo do que eu achava. Assim, eu achei que eu ia ter que basicamente reler o livro inteiro e não. Assim, eu lembrava de muita coisa. E curiosidade, né? Eu nem era vegano na época que eu li esse livro, mas obviamente eu tava muito conflituado, né? Eu tava muito assim, tipo, é isso, assim, como assim eu tô comendo carne e tô achando absurda a produção de carne humana? De fato, assim, tem algumas questões sobre o roteiro, alguns furos, algumas coisas não muito animadoras, por exemplo, né? A motivação deles para começar o Jantar Secreto, para vender carne humana, para arrecadar o dinheiro por causa da dívida é meio ridícula, né? Porque a gente descobre que a mãe do Dante, na verdade, tinha o dinheiro, né? A família do Dante tinha dinheiro e podia dar esse dinheiro com tranquilidade. E o Dante simplesmente não queria aceitar porque eu sou vaidoso, porque eu não quero que minha mãe mande em mim, tal, eu quero resolver meus próprios problemas, então eu vou produzir carne humana, assim. Acho que o primeiro ponto é que uma dívida dessa, assim, cura qualquer vaidade, né? Você bota o rabinho entre as pernas, vai lá, mamãe, querida, meu amor, por favor, faça o Pix, né? Eu já acho que primeiro essa é a reação que acontece em 90% dos casos. E o outro lado também é que, independente do Dante ter essa vaidade ou não, os amigos que conhecem o Dante, sabem da família dele, sabem do dinheiro, meu irmão, fala com a mãe, inventa alguma coisa, mente, pega o dinheiro, inventa uma história de onde conseguiu o dinheiro e ele nem ia saber, assim. Ou também eles poderiam simplesmente, sei lá, vender o carro, né? Assim, vender brigadeiro, faz alguma coisa, bicho. Tigrinho, né? A galera faz tigrinho, que é uma merda também. Pô, pelo amor de Deus, né? Claro que eu tô brincando, né? Na verdade, ali o livro foi escrito em 2015, então não tinha essas coisas horrorosas como a gente tem hoje, né? E é isso, assim, esses jovens, né? A situação deles, o que eles fazem supostamente por necessidade, supostamente por desespero, é um escárnio, né, a todas as pessoas que realmente estão em situação de vulnerabilidade no nosso país, por exemplo, que acabam, sei lá, cometendo crimes, que acabam entrando pro caminho errado, fazendo coisa errada, por um desespero real. Enfim, talvez Dante, Leitão e companhia não sejam psicopatas, sejam só pessoas que comem carne. Afinal, a carne humana é só outro tipo de carne.